Estamos de volta às histórias clínicas e hoje estamos a falar sobre antibióticos e o seu uso e sobre a doença VIH-Sida com o Dr. Carlos Paulos e a Dra. Cristina Teotónio. Mas antes de voltarmos à conversa, vamos conhecer mais uma vez a história da Maria João Brás, uma doente que vive com a doença VIH. Eu já tinha durante a gravidez algum medo que ele não nascesse bem, porque eu, como só descobri que estava grávida aos 5 meses e meio de gravidez, eu consumi cocaína até então, heroína, e então eu achava que o meu filho possivelmente ia nascer deformado, porque a cocaína nos primeiros meses de gravidez, pelo menos na altura, o conhecimento que eu tinha era que havia grande probabilidade da criança nascer deficiente, e portanto foi mais uma. Foi mais uma preocupação, mas que não se veio a constatar nenhuma delas, não é? Nesse momento o meu objetivo era continuar a manter-me limpa para ele não nascer a ressacar. E sim, foi o objetivo que eu propus a mim própria, foi manter-me limpa até o nascimento do meu filho, que acabei por consegui-lo concretizar, não é? Ele nasceu saudável e sem deformação e pronto. E a vossa relação, de alguma forma, ficou assim menos próxima ou não? Ou vocês acabaram sempre por ficar unidos? Eu e o meu filho, sempre unidos. Aliás, o meu filho tem sido a minha força ao longo da minha vida. O meu filho... Quando o meu filho nasceu, eu achava que ia morrer, não é? Com o VIH. E então o meu objetivo era que o João Filipe entrasse na escola. Eu pus como objetivo de minha vida era ver o meu filho entrar na escola. Eu já sou avó, portanto, entretanto a medicação alterou e realmente, mas eu e o meu filho, pronto, o meu filho passou por várias fases da doença da mãe, porque eu já tive muito doente, eu já tive em estado de SIDA, já tive 2 tratamentos de fígado, já tive 2 tratamentos de tuberculose, basicamente tive 5 anos sem levantar os pés do chão, porque não conseguia fazer nada. Para mim fazer um almoço e um jantar era trabalho para o dia inteiro, que não conseguia fazer mais porque fisicamente o meu físico não permitia, nem o meu estado de saúde, mas ele esteve sempre ao meu lado, sempre. Eu por acaso acho que tenho uma grande sorte, tenho um grande grupo de amigos de infância que mesmo sabendo que eu era seropositiva nunca me abandonaram, mesmo eu estando a usar drogas nunca me abandonaram, afastaram-se sim, como é lógico. Eu própria não queria estar com eles, não é? Mas assim que viram que eu entrei em recuperação e que estava a fazer qualquer coisa por mim, tiveram sempre ao meu lado. E como é que define a Maria João de hoje? Eu hoje tenho uma vida normal, não é? Sou casada, tenho a minha própria casa, tenho um filho, tenho um neto, trabalho, faço uma vida absolutamente normal. Basicamente não me sinto limitada em nada hoje em dia. Os retrovirais hoje em dia foi o melhor que aconteceu, foi esta mudança de medicações que permitem-nos fazer uma vida normal, portanto eu acho que hoje em dia sou igual a qualquer outra pessoa e sinto resistência como qualquer outra pessoa. Depois tenho uma coisa muito boa em meu favor, é que trabalho pela causa, ou seja, trabalho e o meu trabalho é exatamente ajudar pessoas que estão a passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, que eu ainda às vezes passo, não é? Quer a nível do uso de drogas, quer a nível de doença de VIH, hepatite C e tuberculose. E portanto, basicamente esse é o meu trabalho e portanto, que é um trabalho muito gratificante, muito gratificante. E na fase inicial, quando eu comecei a trabalhar, muita gente questionou se eu ia ser capaz, porque não é fácil a gente estar a ver o consumo dos outros, para nós que já fomos utilizadoras, e eu continuo a dizer, eu adoro drogas, eu continuo a gostar muito de drogas, elas é que não gostam de mim, que me destruíram a vida agora, eu continuo a gostar daquilo. E na altura muita gente questionou se eu ia conseguir fazer aquele trabalho e eu sempre achei que sim, achei que ia ser muito fácil, porque tive sempre esta perspectiva desde que entrei em recuperação de não deixar para trás aquelas pessoas que estavam a usar. É um trabalho muito gratificante a gente poder ajudar as pessoas
as pessoas estão a passar por aquilo que a gente passa, conseguir falar de igual para igual, conseguir chegar àquele ponto com aquelas pessoas e conversar com elas sem tabus e sem estigmas. É muito mais fácil e muito mais gratificante fazer o trabalho, eu acho. A Cristina pertence ao núcleo de estudos da doença VIH. Do que é que trata este núcleo? O núcleo de estudos, como todos os núcleos de estudos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, tem por objetivo dedicar-se a uma determinada patologia e ao seu estudo, por assim dizer, à sua evolução em termos científicos, divulgação desse mesmo conhecimento na sociedade e sobretudo na sociedade médica. E um dos seus objetivos é a realização de várias jornadas ao longo dos anos, de encontros, onde discutem exatamente a problemática do VIH, os seus avanços científicos, o seu estudo epidemiológico a nível nacional, para um melhor conhecimento da nossa situação. E, portanto, há sempre uma partilha de algum interesse científico. Somos ainda, ou estamos ainda representados no Fórum Nacional da Sociedade Civil da Direção-Geral da Saúde, onde também tentamos ter um papel ativo em conjunto com outras organizações que constituem o Fórum, nomeadamente organizações não governamentais, para a evolução da problemática em Portugal e para o desenvolvimento de estratégias para o seu melhor combate. No fim de contas, o que todos queremos é atingir as metas que a OMS nos propõe. Eu acho que os 90-90-90 estamos lá. Vamos ver se conseguimos até 2030 que não haja um novo caso de doença em Portugal. Neste momento, é o grande objetivo, é o grande desafio da OMS, é que não haja novos casos de doença, portanto, que se consiga interromper a cadeia, digamos, da transmissão, e isso passa exatamente por medidas de controle, de proteção da vida sexual, que neste momento a maior parte da transmissão é transmissão sexual, ou heterossexual ou de homens que têm sexo com homens. São os dois grandes grupos de transmissão neste momento, uma vez que os utilizadores de drogas intravenosas é uma situação que está controlada, transmissão vertical praticamente não existe, à custa das boas práticas e do diagnóstico precoce de processos de rastreio durante a gravidez que nos permitem diagnosticar precocemente alguma infecção que esteja ainda numa fase de portador ou não. E, portanto, assim tentamos, de certa forma, controlar ou ser mais um elo de ligação no controle desta cadeia. E traz na lapela o símbolo da Trago luta na lapela o símbolo da portuguesa contra a SIDA. O meu desafio com esta doença começou praticamente há 30 anos, quando por acaso comecei a fazer esta consulta num hospital de pequenas dimensões, em virtude da necessidade de alguém se ocupar e por uma questão de proximidade. O país é pequeno, mas as distâncias às vezes para algumas pessoas são grandes. Deslocar-se da zona oeste de Lisboa para vir a uma consulta, para algumas pessoas era uma situação difícil. E aí criámos uma consulta, que tem neste momento data de 95, portanto temos praticamente... E mudou muito, anos. não é, a perspectiva desta doença nestes últimos anos? Felizmente mudou. Os avanços terapêuticos foram muito significativos. Neste momento temos regimes muito simplificados, de tomas únicas diárias, que eu acho que, em termos de adesão, é fantástico. Com cada vez menos efeitos acessórios, que também é uma fase importante. Uma pessoa que está numa fase de portador assintomático, portanto, não tem nenhum sintoma, nenhuma manifestação de doença. Se eu lhe vou dar uns comprimidos que tem que tomar diariamente, possivelmente para o resto da vida, que lhe provocam algum desconforto ou algum efeito acessório, isto seria difícil de manipular, claro, e de gerir em termos de adesão. Os regimes realmente simplificados são ótimos. É claro, já nos debatemos com o problema de algumas resistências e os regimes simplificados não servem para todas as pessoas. Portanto, também nesta área, à semelhança do que acontece com os antibióticos, foram desenvolvidas algumas resistências que nós podemos avaliar através de testes de resistências e tentar otimizar o regime terapêutico. Temos que ter aqui algum cuidado e por isso as boas práticas mandam que todas as pessoas na altura do diagnóstico lhe seja feito
um teste de resistência, porque exatamente já circulam alguns vírus resistentes. Portanto, e já há combinações e subgrupos e começa talvez a ser um bocadinho mais difícil instituir uma terapêutica. Mas também os novos medicamentos que foram descobertos têm barreiras genéticas melhores e, portanto, o desenvolvimento de resistências é menor e são terapêuticas mais seguras, mais cómodas, com uma boa adesão de uma maneira geral, apesar de termos que trabalhar muito essa área da adesão para garantir que chegamos a um bom porto em termos de tratamento. Carlos, quais são as regras que tu recomendarias para uma boa utilização dos antibióticos? Antes ia fazer aqui um paralelismo muito interessante em relação à utilização dos antibióticos, em comparação com os antirretrovirais, e ao próprio desenvolvimento, ao longo dos anos, de novos antibióticos. É que, ao contrário do que aconteceu com os antirretrovirais, a descoberta de novos antibióticos não tem sido tão rápida. E a própria indústria farmacêutica acabou por, de algum modo, abandonar o desenvolvimento de novos antibióticos. Hoje, as grandes indústrias, as grandes companhias, concessionam, digamos, a pequenas companhias o desenvolvimento e depois compram, efetivamente, as patentes quando veem que a coisa resulta. Portanto, nós neste momento temos a nível mundial, não querendo assustar, mas acima de tudo, querendo alertar efetivamente para a necessidade das boas práticas, temos um problema grave de resistência aos antibióticos, ou seja, há bactérias que são resistentes a todos os antibióticos existentes. E não é a descoberta de novos antibióticos que vai resolver o problema, porque as bactérias vão se tornar imediatamente resistentes. Portanto, passa efetivamente pela boa utilização dos antibióticos. Aliás, a resistência das bactérias aos antibióticos é considerada uma das 5 ameaças por parte das Nações Unidas, portanto, juntamente com as alterações climáticas, as guerras, portanto, é uma das ameaças para a humanidade, efetivamente. E um estudo, uma projeção mundial, mostra que em 2050, se nada for feito até agora, vão morrer em todo o mundo 10 milhões de pessoas por ano, ou seja, uma população inteira de Portugal. Aliás, em 2050 nem seremos 10 milhões, provavelmente, seremos menos, mas uma população inteira, como um país como Portugal, morrerá por infecções causadas por bactérias resistentes. Ora, então quais são as regras das boas práticas? Ou as boas práticas de prescrição e de utilização? Bom, para os cidadãos, acima de tudo, regras muito simples. Não se automedicarem, não irem buscar lá um antibiótico que ficou lá da última vez, ou do vizinho, ou da mãe, ou do familiar. Não pode ser. A decisão de antibioterapia é uma decisão que tem que ser tomada conscientemente por quem sabe. Depois, aí os doentes têm que acreditar nos médicos. Portanto, eles acreditam que se o médico lhe diz que é para tomar a caixinha até ao final, pronto, é para tomar a caixinha até ao final. Porque um dos senhores entrevistados dizia, eu quando me sinto melhor paro o tratamento. Isso é mau, porque se a prescrição for bem feita, o que vai acontecer é que as bactérias ficam ali semi-tratadas e, portanto, algumas delas ficam mais resistentes. Portanto, o meio de tratamento significa maior probabilidade de resistência e as bactérias continuam lá. Portanto, da próxima vez a coisa não vai correr tão bem. E no caso das constipações e das gripes, devemos utilizar os medicamentos que os nossos avós, os nossos pais nos diziam. Portanto, o paracetamol para tratar a febre, ou o ibuprofeno, os antitússicos para tratar a tosse, se a tosse estiver a incomodar, chazinhos, e descanso. E, portanto, ficar em casa, não ir para as urgências dos hospitais, porque se não estavam com gripe, provavelmente vão partilhar, e já agora, quando forem às urgências dos hospitais ou aos centros de saúde, a qualquer sítio onde haja outras pessoas, portanto, numa sala de espera, por favor, se tiverem tosse, utilizem uma máscara.
é mandatório. Nos nossos hospitais, nós temos nos administrativos, nomeadamente as recepções, a indicação de que se pergunta às pessoas e aos acompanhantes, aos doentes e acompanhantes, se eles precisam de, se têm tosse, de lhes dar imediatamente uma máscara e pedir para as pessoas terem a máscara colocada nas salas de espera. É fundamental. Bom, mas agora, do ponto de vista da prescrição adequada, a primeira coisa que nós médicos, como prescritores, temos que ter em mente é se aquilo é mesmo uma infecção bacteriana ou não. E aqui temos duas situações. Uma é não ser uma infecção bacteriana, como por exemplo uma infecção viral, uma constipação, uma gripe, um síndrome mononucleósico, portanto não é para fazer antibióticos. E a outra coisa é mesmo que a gente identifique bactérias, por exemplo, numa urocultura, numa análise de urina, isso nem sempre significa infecção. E, portanto, há uma coisa chamada bacteriúria assintomática, que é a presença de bactérias na urina, que é muito frequente em dois grupos de pessoas, essencialmente nos residentes dos lares, as pessoas idosas, têm frequentemente, mais de 50% estão colonizados, ou seja, têm as bactérias, mas elas não causam qualquer doença. E não é para tratar, portanto, estão colonizados com bactérias, algumas já resistentes. E são as senhoras. As senhoras, e eu lanço aqui o desafio às senhoras para que não andem à procura da análise de urina negativa, porque há uma obsessão, há pessoas que ficam obcecadas porque têm lá uma bactéria na urocultura. E nós médicos vamos potenciando e perpetuando essa obsessão, que é, vamos repetindo a análise de urina. A senhora não tem sintomas nenhum, está perfeitamente bem. Claro. A análise é positiva, não faz mal. Não se trata, porque é nesse ciclo... Não se tratam análises, não se tratam análises, exatamente. É nesse ciclo de perpetuação de tratamentos que depois as bactérias se vão tornar resistentes. E, portanto, nós médicos temos logo este primeiro ponto. Depois o outro ponto é, nós temos que escolher antibióticos que não causam pressão seletiva ou menos pressão sobre as bactérias e durante o período de tempo adequado. E hoje, cada vez mais, nomeadamente a nível dos hospitais, nós sabemos que os chamados tratamentos curtos, 7 dias no máximo, 5 a 7 dias para a maior parte das infecções, é suficiente. Eu já sou daquele tempo em que, quando eu estava a trabalhar no Hospital de Santa Maria, que foi onde eu comecei, os tratamentos eram 14 dias para qualquer tipo de infecção. E sempre endovenoso. Ou seja, nós hoje também privilegiamos que nos hospitais em internamento, ao fim de 3 dias, se a pessoa não vomitar, não tiver diarreia, estiver a melhorar do ponto de vista geral, portanto, os antibióticos devem deixar de ser administrados na veia, endovenosos, para passar a ser por comprimidos, porque isso permite, inclusivamente, dar alta mais depressa aos doentes. Os doentes vão acabar o tratamento em casa. Só dizer que isto é importante, porque cada dia que passa com os doentes nos hospitais, a probabilidade de eventos adversos, nomeadamente novas infecções, Claro. Ou quedas, sobretudo nos idosos, estados confusionais, etc., cada dia que passa, portanto, aumenta a probabilidade dessa ocorrência. E nós não queremos, os hospitais são sítios para tratar infecções agudas, ou situações agudas, e as pessoas têm que ir rapidamente para casa. Aquilo que muitas vezes também não se passa, por várias razões. Isso depois tínhamos que pensar por razões, quais as razões que fazem com que Portugal, por exemplo, seja um dos países da OCDE, onde, para além das pessoas mais irem à urgência, à frente de todos os países, imbatível, portanto, somos recordistas mesmo, o que reflete muito a falência do Sistema Nacional de Saúde como um todo, mas também porque é que Portugal é um dos países da OCDE que tem maior duração dos internamentos, porque é que as pessoas ficam internadas tanto tempo nos hospitais. O que também reflete, por um lado, a falência da assistência social, e por isso há quem defenda que o Ministério da Saúde e o componente da assistência social deveriam estar juntas como já estiveram, porque neste momento os cuidados continuados e outras coisas não pertencem ao Ministério da Saúde, portanto, outras estruturas, e isso faz com que, na verdade, haja depois uma dissociação e não haja uma continuidade. E, por outro lado, nós médicos também temos que refletir bem o que é que estamos a fazer para ter os doentes internados tanto tempo. E isso é uma reflexão que todos e os diretores de serviço têm uma função fundamental,
porque há exemplos, mesmo em Portugal, de a simples mudança de um diretor de serviço se traduziu imediatamente numa redução do número de dias de internamento e na existência de vagas para o serviço de urgência. Claro. Cristina, na doença VIH, o diagnóstico precoce é fundamental. Quanto mais cedo se conhecer o estado serológico, supostamente melhor serão as defesas e menos imunodepressão irá ocorrer. E como é que uma pessoa pode saber quando é que deve fazer o diagnóstico? Eu acho que todos deveríamos tentar saber o nosso estado serológico. Portanto, todas as pessoas deveriam fazer um teste VIH, que pode ser um teste perfeitamente anónimo. Há vários centros de rastreio, há durante o ano até uma semana só dedicado aos rastreios, mas em qualquer altura, ou junto ao médico de família, ou nos centros de diagnóstico anónimo, em que não há uma identificação, digamos, a análise é um número, são possíveis fazer testes VIH. Advoga-se ainda hoje em dia a existência de testes que possam ser feitos em casa. As próprias farmácias já fazem testes. Portanto, a oportunidade de se fazer o rastreio é imensa. Por outro lado, do ponto de vista dos clínicos, deve haver uma suspeição e deve haver, independentemente de haver suspeição ou não, de haver também a oportunidade de oferecer às pessoas a possibilidade de fazer o rastreio numas análises de rotina que vai fazer por outra coisa qualquer, por colesterol, por um teste de glicémia. Portanto, a oportunidade de se rastrear deve ser sempre aproveitada. E, independentemente de tudo, sempre que há uma exposição a uma situação que pode ser considerada de maior risco, como uma situação de sexo não protegido, deve ser feito o teste. Este diagnóstico deveria andar em paralelo com o diagnóstico das outras doenças sexualmente transmitidas, em que em alguns centros se fazem em simultâneo. Portanto, sempre que há uma doença sexualmente transmitida, devemos pensar também na possibilidade de haver uma infecção pelo VIH. E assim termos uma janela de diagnóstico que nos pode fazer ganhar muito tempo no futuro e haver uma evolução favorável e evitarmos o estadio de SIDA, que é a nossa grande batalha, digamos, é manter as pessoas sob terapêutica, perfeitamente controladas, com carga viral indetetável, porque aí sim vamos conseguir acabar com a transmissibilidade. Claro. Quem está indetetável não transmite, ou a probabilidade de transmitir é ínfima. E, portanto, nós vamos conseguir quebrar aí a barreira da transmissão. Carlos e Cristina, muito obrigado pela vossa participação. Hoje falámos sobre os antibióticos, a sua utilização adequada e sobre a doença VIH-Sida. Mas antes de acabar, vou deixar-vos com uma das minhas paixões, o teatro, e vamos conhecer a peça Alice no País das Maravilhas, uma adaptação de Ricardo Neves Neves do conto de Lewis Carroll e a encenação de Maria João Luís e Ricardo Neves Neves. Ricardo, o que é que se pode esperar desta Alice no País das Maravilhas? Então, esta é uma Alice encenada pela Maria João Luís e por mim, e o nosso primeiro objetivo foi fazer mesmo a Alice no País das Maravilhas. Portanto, a adaptação, que é necessária, porque é um conto, não é teatro, nunca foi o nosso objetivo fugir daquilo que é a linguagem do Carroll, aquilo que o Carroll criou. Portanto, é uma Alice no século XIX, em Inglaterra, na Inglaterra vitoriana, e que nós trabalhamos com muito prazer em busca do humor do Carroll, em busca do humor do absurdo, e é um espetáculo, enfim, com vídeo, com muita cor, com os figurinos extraordinários da Rafaela Mapril, com uma banda ao vivo em cena, o que é uma coisa cada vez mais rara no teatro, a música ao vivo, que é uma coisa que eu acho preciosa, e este diálogo que existe entre a música e o texto a acontecer ao vivo é qualquer coisa de precioso também para o espectador, é uma experiência cada vez mais difícil de encontrar no teatro. E é uma Alice que nos encheu de prazer trabalhar este texto e trabalhar com estes atores extraordinários, e estamos agora em cena e queremos muito que as pessoas venham ver. E como é que se consegue dar vida a um texto tantas vezes tratado em peças de teatro, cinema, televisão também? É verdade, a Alice no País das Maravilhas é mesmo um material de risco, porque precisamente toda a gente tem uma opinião, faz parte do imaginário coletivo, foi muito usado, como disseste, no cinema de animação, na banda desenhada, muitas vezes também no teatro, inspirou músicos, inspirou arquitetos, escultores, pintores, e é mesmo um material difícil.
Mas temos uma vantagem, que é o material, entre a Alice no País das Maravilhas e a Alice no Outro Lado do Espelho, é um material muito extenso. E nunca houve ninguém que fizesse, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, da primeira à última linha. Portanto, há muito material que não é conhecido. E então nós usámos essas cenas menos conhecidas e colocámos aqui em cena neste espetáculo. É um texto em que nós contamos a história. Toda a narrativa é da Alice no País das Maravilhas, mas fomos buscar muitos diálogos à Alice do Outro Lado do Espelho. Portanto, essa é qualquer coisa de novo. Portanto, nós temos uma história, que é a Alice no País das Maravilhas, contada através dos diálogos da Alice no Outro Lado do Espelho. Maria João, que chapeleiro louco é este? Pronto, é o meu chapeleiro louco, não é? Portanto, ou seja, eu costumo dizer que o chapeleiro louco leva comigo. Percebes? Tenho que levar, porque eu estou lá, sou eu, a Maria João, que faz aquilo. Portanto, digamos que é um bocadinho de mim misturado com a ideia do Carroll, com a ideia do Ricardo Neves, com a minha própria ideia sobre o espetáculo. E depois com a vibração de todos os outros atores. Portanto, imagina a quantidade de coisas que fazem este chapeleiro, já viste? Todas estas personagens deste espetáculo são dificílimas. É um sítio que se tem de encontrar, que tem a ver com a capacidade de cada ator de sonhar, de imaginar e de se disponibilizar para a escuta e a magia, no fundo, não é? Porque é um sítio muito particular de representação. E esta é uma história que acaba por ser uma história eterna e intemporal. É eterna e intemporal, isso sem dúvida. É um livro que toda a gente conhece, não é? Basicamente, e que as pessoas têm todas uma relação estranha com o livro. Eu ao longo da minha vida, fui falando com pessoas que liam Alice no País das Maravilhas e que diziam: mas o livro é estranho. Há ali qualquer coisa naquele livro, há uma estranheza no livro, há uma coisa esquisita. E realmente é um livro curioso a esse nível, não é? Tem uma carga particular e pronto, mas é realmente universal, as pessoas todas conhecem, não é? E já agora, porque é que as pessoas devem ver esta peça? Este é um espetáculo destinado a todas as pessoas que gostam de imaginar, de sonhar, de fantasiar. O Carroll criou isto para uma forma de entretenimento, mas na verdade é também um desafio à imaginação. A Alice era uma menina mesmo que existia e era amiga do Carroll, e este é um espetáculo mesmo para toda a gente que tem ainda uma criança dentro de si, que não nega este lado fantasioso, que gosta de brincar, e é uma coisa que no teatro é fundamental, é a noção do jogo, a noção da brincadeira e este prazer que flui a partir da brincadeira. E esta Alice é isto, é um prazer constante da primeira à última linha do texto. E quem nunca sonhou ser a Alice e viajar até ao País das Maravilhas? Despeço-me de todos, conto consigo para a próxima semana para mais um Histórias Clínicas. Até lá!